Olá, alunos! Vamos começar nossa revisão de solos. Solo do ponto de vista da engenharia civil. Solo é a denominação que se dá a todo material de construção ou mineração da crosta terrestre, escavável por meio de pá, picareta, escavadeira, etc., sem necessidade de explosivo. Então, o que a gente pode falar? Nós podemos falar que solo é, do ponto de vista da engenharia civil, material que pode ser escavado por pá, por picareta, por escavadeira e não precisa de explosivos. O que seria a rocha? É um material natural de um ou mais minerais que é impossível de escavar manualmente, que necessite de explosivo para o seu desmonte. Então, isso é de acordo com a engenharia civil. Origem e formação do solo. A gênese do solo depende da ação contínua, conjunta de dois tipos de processos: os processos geológicos e os processos pedogenéticos. Os geológicos consistem na destruição da rocha através dos agentes de intemperismo físico e químico, o transporte deste material e a deposição do material alterado. Os processos pedogenéticos transformam a matéria-prima resultante dos processos genéticos em solos e suas posteriores evoluções. O que é o intemperismo? Intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e decomposição das rochas e dos minerais, formando os solos. O intemperismo físico, também chamado de desintegração ou mecânico, é o processo de desintegração da rocha sem alteração química dos seus componentes. Lembrando que físico não altera a natureza da substância, da matéria. Os principais agentes de intemperismo físico são variação de temperatura, de ar, insolação e sazonal climática, congelamento da água, crioclastia e cristalização de sais, regiões áridas. Alívio de pressões, alívio do peso de rochas erodidas, expansão e fendilhamento, mais ou menos paralelo à superfície. Intemperismo químico é a decomposição. Quando a gente fala em químico, a gente fala em alteração da substância, alteração química, alteração da molécula. É o processo de decomposição da rocha, onde os vários processos químicos alteram, solubilizam e depositam os minerais das rochas, transformando-a em solo, ou seja, ocorre a alteração química dos seus componentes. Neste caso, a modificação na constituição mineralógica da rocha, originando solos com características próprias. Este tipo é mais frequente em climas quentes e úmidos e, portanto, muito comum no Brasil. Os tipos mais comuns são hidrólise. Então, vamos pensar na palavra. Lise quer dizer quebra. Hidro quer dizer água. Então, é a quebra do mineral através da água. Lise quebra, hidro água, quebra da estrutura do mineral pela ação da água. É o mais importante, pois leva à destruição dos silicatos. Hidratação, hidroágua, ação. Então, é a ação da água. Penetração da água nos minerais através de fissuras, sem alteração da estrutura cristalina. A hidratação ocasiona, nos granitos ignáceos, a transformação de feldspato em argila.
Carbonatação. Carbonato de cálcio, que é o CaCO3, em contato com a água carregada de ácido carbônico, H2CO3, se transforma em bicarbonato de cálcio. E aí está a fórmula. CaCO3, que é o carbonato de cálcio, mais a água, mais o ácido carbônico, formando o bicarbonato de cálcio. Oxidação. Mudança que sofre o mineral em decorrência da penetração de oxigênio na rocha. É o ferro 2 que vai se transformar em ferro mais 3. Ação química dos organismos em matéria orgânica, produto da decomposição microbiana, e química dos detritos orgânicos é o humus, que se transforma dando ácido húmico, que, como outros ácidos, aceleram grandemente a decomposição das rochas e solos. Intemperismo biológico é o processo no qual a decomposição da rocha se dá graças a esforços mecânicos produzidos por vegetais através de raízes, escavação de roedores, etc. Normalmente, esses processos atuam simultaneamente em determinados locais e condições climáticas. Um deles pode ter predominância sobre o outro. O solo é, assim, uma função da rocha-mãe e dos diferentes agentes de alteração, os que mantêm uma nítida macroestrutura herdada da rocha da origem, são designados por solos saprolíticos. Na próxima aula, nós vamos ver classificação do solo quanto à origem e formação.